Olá, eu sou Caroline Petersen, cirurgiã do aparelho digestivo, e vim falar para vocês um pouquinho sobre pedra na vesícula e suas complicações. A pedra na vesícula é uma doença comum na atualidade, principalmente por conta das mudanças alimentares, sedentarismo, ganho de peso da população. E é importante a gente falar que a pedra na vesícula ela pode ter complicações, mesmo se você não sentir nada. Então, quando você tem sintomas por conta das pedras, ou seja, você tem dor aqui do lado direito, embaixo da costela, pode ter náusea, pode ter vômito, após alimentos gordurosos você pode ter sintomas, empachamento, enfim. Quando você tem sintomas por conta dos cálculos, aí não tem dúvida nenhuma. Você tem indicação cirúrgica, né? Você precisa operar e retirar essa vesícula que está te incomodando e alterando sua qualidade de vida. E quando você tem vesícula com pedra, mas que você não tem sintoma, você descobriu. Então, nesses casos, a gente precisa avaliar caso a caso, porque a vesícula, as pedras, elas mesmo sendo assintomáticas, elas podem dar uma série de complicações. E que complicações são essas da pedra na vesícula? Então, as pedras podem sair dentro da vesícula e ir para a via biliar. O que é isso? Então, na imagem vocês conseguem ver que a vesícula e a via biliar estão em tons de verde. E a vesícula é esse saquinho que está encostado no fígado. As pedras, elas podem, por conta da contratilidade da vesícula, sair dentro da vesícula, passar por esse ducto cístico e acabar ficando entupidas nessa via biliar. E entupindo a via biliar, o que pode acontecer? A bile que é produzida no fígado, nesse órgão marrom, não vai conseguir passar para baixo, passar para o duodeno. Vai acabar dilatando essa via biliar e o paciente pode ficar amarelo. Não sei se vocês já viram, um paciente ictérico, bem amarelo, né? Pode gerar dor, no caso, dilatação das vias biliares, icterícia, até outras complicações como a infecção dessa via biliar, que a gente chama de colangite. Então, tanto a coledocolitíase, que é a impactação do cálculo na via biliar, que eu acabei de explicar, como a colangite, que é a infecção dessas vias biliares, podem ser complicações das pedras na vesícula. Uma outra complicação que pode acontecer é a pancreatite. O que é a pancreatite? A pancreatite aguda decorre da passagem dos cálculos pela via biliar, passagem ou impactação dos cálculos pela via biliar, mandando uma informação para o pâncreas e fazendo com que as enzimas pancreáticas se ativem ainda no parênquima pancreático e comecem a digerir o pâncreas. E vai gerar uma inflamação local do pâncreas, e isso é uma pancreatite aguda. A pancreatite aguda pode dar muita dor em andar superior do abdômen, o paciente começa a vomitar muito, pode ter bastante náusea, a dor é intensa e leva o paciente a procurar o pronto-socorro. Então a pancreatite aguda é uma urgência. Dependendo do grau, pancreatite leve, moderadamente grave, o paciente pode ser internado em UTI, pode ter que fazer várias outros procedimentos, pode evoluir com insuficiência respiratória, insuficiência renal, com outras insuficiências de órgão-alvo. Então, pancreatite é uma doença potencialmente grave. E também a maioria das pancreatites agudas é causada por cálculos na vesícula. Então, como complicações comuns da pedra na vesícula, as mais comuns, né, a gente tem a coledocolitíase, a colangite, a pancreatite e a colecistite aguda. O que é a colecistite aguda? É a inflamação da vesícula secundária a esse cálculo grande que impacta numa região do infundíbulo, numa região da vesícula. E isso leva o paciente a procurar pronto-socorro, ter que ser operado na urgência, sentir muita dor abdominal e pode gerar, inclusive, outras complicações. Então, as complicações mais comuns dos cálculos na vesícula são essas.